Olá, galera, vamos seguir aqui para do título 2, né? A segunda parte aqui da nossa aula de lei orgânica do município de Saquarema. Aqui a gente começa com a organização dos poderes, né? E do poder legislativo. Gente, poder legislativo, para quem não sabe, né, é onde a gente cria leis, tá? Tanto que legislativo, leis, tá? Vamos fazer uma associação assim. E quem cria a lei, né, no município é a Câmara Municipal. Então vamos começar aqui, lendo o artigo 14. O poder legislativo do município é exercido pela Câmara Municipal. Parágrafo único. Cada legislatura terá a duração de 4 anos, compreendendo cada ano uma sessão legislativa. Então a gente tem que entender aqui o seguinte, né? Legislatura é o período com o qual o candidato, né, que foi eleito, vai cumprir o seu mandato, que é de 4 anos. Eu acredito que todo mundo saiba, né, que o mandato tem 4 anos para vereador. E cada ano a gente fala que é sessão legislativa. Eu já vi isso cair em prova, tá? Confundindo essa parte de sessão legislativa, falar que são 4 anos, e legislatura falar que é um ano. Então vamos ficar atento aí para essa troca, que às vezes pode ser uma troca que caia na nossa prova, tá? Então vamos entender que legislatura é o período com que o candidato vai ficar no mandato, né? E sessão legislativa é contado com cada ano. Cada ano desses 4 vai contar com uma sessão legislativa e a legislatura é o total, ok? Artigo 15. A Câmara Municipal é composta de vereadores eleitos pelo sistema proporcional com representante do povo com mandato de 4 anos, como a gente já falou, né? Então, o sistema proporcional, já expliquei um pouquinho a vocês como que funciona, né, no outro vídeo. Então, vamos seguir. Parágrafo 1º. São condições de elegibilidade para o mandato de vereador, obedecendo os ditames do parágrafo 3º do artigo 14 da Constituição Federal. Isso é só uma referência, tá? O número de vereadores será fixado pela Câmara Municipal por resolução com base na população do município, observados os limites de que trata o inciso 4, artigo 29 da Constituição Federal. Também uma outra referência à Constituição. A Câmara Municipal reúne-se anualmente na sede do município de 15 de fevereiro a 30 de junho e de 1º de agosto a 15 de dezembro. Então, assim, todo ano, gente, mesmo que eles concluam, né, o mandato no dia 1º de janeiro, as sessões legislativas começam do dia 15 de fevereiro a 30 de junho, depois tem um recesso, como se fossem férias, e volta de 1º de agosto a 15 de dezembro, que também e tem um recesso. Então, assim, essa reunião, tá, que fala aqui o artigo 16, né, reunir-se anualmente, então todo ano essas reuniões são do dia 15 de fevereiro, tá, a 30 de junho, 1º de agosto a 15 de dezembro. Depois de 15 de dezembro só volta no dia 15 de fevereiro, tá bom? Então tem esse tempo aí do qual não há reuniões lá, exceto se forem extraordinárias, tá? Mas as reuniões fixas só são dentro desse período. As reuniões marcadas para essas datas serão transferidas para o 1º dia útil subsequente, quando recaírem em sábados, domingos ou feriados. Então, caso dia 15 de fevereiro caia em algum feriado, exemplo, né, vai ser transferida para o 1º dia útil após, né, não vai ser exatamente no dia 15, caso haja feriado. A Câmara se reunirá em sessões ordinárias e extraordinárias, só eles conforme dispuser o seu regime interno. A convocação extraordinária da Câmara Municipal far-se-á pelo prefeito, quando este a entender necessária, pelo presidente da Câmara, para o compromisso e a posse do prefeito e do vice-prefeito, pelo presidente da Câmara,
ou a requerimento da maioria dos membros da Casa, em caso de urgência ou interesse público relevante, pela Comissão Representativa da Câmara, conforme previsto no artigo 36 dessa lei orgânica. Na sessão legislativa extraordinária, a Câmara Municipal somente deliberará sobre a matéria para o qual foi convocada. O que isso quer dizer? Que as reuniões são nessa data e que existem reuniões extraordinárias que são fora dessas datas, né? Então, quem que pode convocar? Né? A gente já viu aqui pelo prefeito, pelo presidente da Câmara, para compromisso e posse de prefeito e vice-prefeito, pelo presidente da Câmara ou a requerimento da maioria dos membros, pela comissão representativa da Câmara. Enfim, então essas aqui são reuniões extraordinárias, tá? Então podem ter reuniões fora dessas datas que eu falei aqui acima, tá? E se chamarão reuniões extraordinárias porque é fora dessas datas. Na sessão legislativa extraordinária, a Câmara Municipal somente deliberará sobre matéria para o qual foi convocada. Por exemplo, vamos supor que a gente tem uma reunião extraordinária para falar da pandemia, né? Só um exemplo. Então, a gente não... Eles lá, né? A gente que eu digo é porque os vereadores são representantes do povo, então seriam reuniões de interesse público. Então, vamos supor que sejam convocadas reuniões extraordinárias para falar de pandemia, tá? Se forem reuniões para falar sobre pandemia, enfim, só um exemplo, tá? Somente vai poder se falar de pandemia, tá? Por exemplo, aqui, ó, a Câmara Municipal somente deliberará sobre a matéria para o qual foi convocada. Caso haja outras pautas, teriam que marcar outros dias, tá bom? Então, para aquele dia vai ser só aquele assunto. As deliberações da Câmara serão tomadas por maioria de votos, presentes a maioria dos seus membros, salvo disposição em contrário, constante na Constituição Federal e nesta lei orgânica. O que isso quer dizer, gente? As propostas do que vai ser tratado vai ser tomada pela maioria dos votos. Vamos supor, se a maioria votou para sim, para fechar o comércio, então a maioria dos membros votaram para sim, então vai ser o que vai ser efetivado, tá? Vamos colocar assim. Passando aqui, artigo 18, a sessão legislativa ordinária não será interrompida sem a deliberação sobre o projeto de lei orçamentária. As sessões da Câmara deverão ser realizadas em recinto destinado ao seu funcionamento, observando o artigo 35 dessa lei orgânica. Também é uma referência, tá? Parágrafo 1º. Comprovada a impossibilidade de acesso ao recinto da Câmara ou outra causa que impeça sua utilização, poderão ser realizadas em outro local designado pelo juiz de direito da comarca no auto de verificação da ocorrência. Gente, olha só, está dizendo aqui que as sessões da Câmara vão ser realizadas na Câmara, né? Que o recinto destinado é lá, na Câmara, e caso não possa, seja impossível o acesso até lá, por exemplo, vamos supor que esteja interditado o prédio, enfim, aconteceu alguma coisa que impossibilite as reuniões na Câmara, a reunião pode ser designada para outro local, tá bom? E quem vai decidir isso vai ser o juiz de direito da comarca, tá? O juiz de direito da comarca. As sessões solenes poderão ser realizadas fora do recinto da Câmara. Sessões solenes são sessões vamos colocar assim, que são sessões de repente de posse, né? Não são sessões para falar sobre a cidade, né? São eventos. Então, por isso que pode ser realizada fora da Câmara. As sessões serão públicas, artigo 20, ó, as sessões serão públicas, salvo deliberação em contrário de 2/3 dos vereadores, adotadas em razão de motivo relevante. Então, as sessões serão públicas, tá, gente? Qualquer pessoa pode ter acesso. Qualquer pessoa pode participar?
Não quer dizer isso, está querendo dizer que as sessões serão públicas no sentido de todo mundo poder saber o que foi falado lá dentro, tá? Mas não de ficar, não de poder deixar todo mundo participar da sessão lá na Câmara dos Vereadores, tá? Somente, né, aqui está falando, salvo deliberação em contrário, somente o contrário de ser pública, né, é adotado em razão de motivo relevante, por exemplo, algum motivo importante e com pauta, né, uma pauta que não pode ser divulgada. Tem algumas hipóteses, né, que a lei fala sobre atos que não podem ser divulgados, mas são bem poucos. Depois, de repente, eu posso trazer isso só em razão só a critério de informação, porque provavelmente isso não cai em prova, até porque nem está no nosso artigo aqui. Artigo 21. As sessões somente poderão ser abertas com a presença de, no mínimo, 1/3 dos membros da Câmara, ou seja, se faltarem, né, mais de 1/3 dos membros, não pode abrir a sessão, então vai ter que remarcar para outro dia. Parágrafo único. Considerar-se-á presente a sessão o vereador que assinar o livro de presença até o início da ordem do dia, participar dos trabalhos do plenário e das votações. Então, o vereador que ele vai ter que assinar o livro de presença, tá? Para poder dizer que estava presente, para não cair aqui nesse parágrafo 21 de constar como faltoso. Seção 2, do funcionalismo da Câmara. Vamos ver como é que funciona, tá? Artigo 22. A Câmara Municipal reunir-se-á logo após a posse, no primeiro ano da legislatura, sob a presidência do vereador mais idoso dentre os presentes para a eleição do seu presidente e de sua mesa diretora, por escrutínio secreto e maioria simples, considerando-se automaticamente empossado os eleitos. No caso de empate, ter-se-á por eleito o mais votado pelo povo. Então, aqui fala que logo depois da posse, né, no primeiro ano da legislatura, que a gente já falou sobre isso, sob, né, a presidência do vereador mais idoso, dentre os presentes para a eleição de seu presidente e de sua mesa diretora, que depois do ano que eles forem eleitos, né, eles têm que formar a mesa diretora, que vai ter o presidente, né, e os representantes lá da mesa. Então, para fazer essa eleição de quem vai ser o presidente e tudo mais, essa organização, tá, precisa estar na presença do vereador mais idoso dentre os presentes, dos que forem lá, né, o mais idoso tem que estar presente para fazer essa diferenciar, né, para ver quem vai ficar com qual cargo. Parágrafo 1º. A posse ocorrerá em sessão solene, que se realizará independentemente de número, sob a presidência do vereador mais idoso dentre os presentes. Então, isso aqui está falando sobre a posse de vereador, tá? Vai ser em sessão solene e vai se realizar independente de quantos vereadores tiverem comparecido nesse dia. O vereador que não tomar posse na sessão prevista do parágrafo anterior deverá fazê-lo no prazo de 15 dias do início do funcionamento normal da Câmara, sob pena de perda de mandato, salvo motivo justo, aceito pela maioria absoluta dos membros da Câmara. Está dizendo aqui, né, nada mais é do que se o vereador não tomar posse na data, ele pode ter 15 dias para fazer, tá? Salvo se ele estiver doente, ficou internado, alguma coisa assim, aí vão dar mais prazo a ele, mas dentro disso ele tem que assumir na data ou até 15 dias após. Parágrafo 3º. Imediatamente após a posse, os vereadores reunir-se-ão sob a presidência do mais idoso dentre os presentes e, havendo maioria absoluta dos membros da Câmara, elegerão os componentes da mesa, que serão automaticamente empossados. Então, isso que a gente já falou, né? Que para poder eleger os componentes da mesa, né, sob a presença do mais idoso. Então, a gente já falou um pouquinho sobre isso.
Inexistindo número legal, o vereador mais idoso dentre os presentes permanecerá na presidência e convocará sessões diárias, até que seja eleita a mesa. A eleição da mesa da Câmara para o segundo biênio far-se-á no dia 15 de fevereiro do terceiro ano de cada legislatura, considerando-se automaticamente empossados os eleitos. No ato da posse e ao término do mandato, os vereadores deverão fazer declaração de seus bens, os quais ficarão arquivados na Câmara, constando das respectivas atas o seu resumo. Aqui está falando sobre os bens, quando você, se você tomar posse no cargo de vereador, você tem que dizer já o que você tem, para quando você sair dizer o que você tem também, né? Para poder ver se é compatível com o que você entrou, com o que você saiu no salário que você ganhou. Né? Supostamente, tá, gente? Não estou dizendo que, mas eu conheço o vereador que entrou com tanto e saiu com tanto. Então, assim, isso não é do nosso estudo, tá? As coisas que acontecem por fora, a gente tem que se atentar só ao que diz a lei, tá? Artigo 23. O mandato da mesa diretora será de 2 anos, permitindo a recondução de seus membros para qualquer cargo na eleição imediatamente subsequente na mesma legislatura. Então, o mandato da mesa diretora por exemplo, aquela organização que nós fizemos, que nós falamos de quem vai ser o presidente e tal, será de 2 anos e pode ser permitido que os mesmos continuem como presidente e tal durante todo o mandato. A mesa da Câmara se compõe de presidente, do vice-presidente, do primeiro secretário e segundo secretário, os quais se substituirão nessa ordem. Na constituição da mesa é assegurada tanto quanto possível a representação proporcional dos partidos ou dos blocos parlamentares que participam da casa. Na ausência dos membros da mesa, o vereador mais idoso assumirá a presidência. Qualquer componente da mesa poderá ser destituído, isso aqui seria desligado, tá, gente? Da mesma, pelo voto de 2/3 dos membros da Câmara, quando faltoso, omisso ou ineficiente no desempenho de suas atribuições regimentais, elegendo-se outro vereador para complementação do mandato. Então, destituído quer dizer ser retirado do cargo, tá? Caso ele falte, seja omisso ou ineficiente no desempenho. E quem vai votar para a saída dessa pessoa seriam pelo voto de 2/3 dos membros da Câmara. A Câmara terá comissões permanentes e especiais. As comissões permanentes, em razão da matéria de sua competência, cabem discutir e votar projetos de lei que dispensar, na forma do regimento interno, a competência do plenário, salvo se houver recurso de 1/3 dos membros da Casa, realizar audiências públicas com entidades da sociedade civil, convocar os secretários municipais ou diretores equivalentes para prestar informações sobre assuntos inerentes às suas atribuições, receber petições, reclamações, representações ou queixas de qualquer pessoa contra atos ou omissões das autoridades de entidade pública, solicitar depoimento de qualquer autoridade ou cidadão, exercer no âmbito de sua competência a fiscalização dos atos executivos e da administração indireta. Parágrafo 2º. As comissões especiais criadas por deliberação do plenário serão destinadas ao estudo de assuntos específicos e à representação da Câmara em congressos, solenidades ou atos públicos. Gente, eu tô falando um pouquinho rápido sobre isso, porque isso não costuma cair muito, tá? Assim, é bom a gente sempre dar uma lida, mas não é um assunto, assim, que é muito cobrado, tá? É aquela parte primeira lá, sobre como que organiza a mesa, isso aí geralmente é mais pedido do que essa parte aqui, sinceramente nunca vi cair, mas é bom a gente ler porque nunca se sabe. Então, por isso que eu tô fazendo uma leitura rápida pra gente saber mais ou menos, mas não tem como a gente gravar, tem como a gente entender quais são as competências que cabem, tá? À Câmara. As comissões especiais criadas por deliberação do plenário serão destinadas ao estudo de assuntos específicos e à representação da Câmara em congressos, solenidades ou atos públicos.
Na formação das comissões, assegurar-se-á, tanto quanto possível, a representação proporcional dos partidos ou dos blocos parlamentares que participem da Câmara. As comissões parlamentares de inquérito, que é de investigação, que terão poderes de investigações próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos no regime interno da Casa, serão criadas pela Câmara Municipal mediante requerimento de 1/3 dos seus membros. Eu não sei se vocês repararam que a maioria dos requerimentos, de tudo, é de 1/3, tá? Então, vamos botar um pouquinho isso na cabeça, para quando cair na prova, a gente pode ver que a maioria, não estou dizendo que são todas as coisas que acontecem na Câmara, é de 1/3 dos membros. Então, na dúvida, né, a gente pode até marcar 1/3 caso nós não lembremos, mas assim, estou dizendo que a gente tenha que fazer isso, mas é uma boa opção caso você esqueça, né, a proporção, né, de vereadores que deva fazer alguma coisa. Para apuração de fato determinado e por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público para que se promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores. A maioria, a minoria, as representações partidárias com um número de membros superior a 1/6 da composição da Casa e os blocos parlamentares terão líder e vice-líder. O que está dizendo aqui, gente? Está falando que a maioria das representações partidárias, ou seja, todo partido, né, por isso que a gente tem aquele sistema proporcional, porque todos os partidos precisam ter pelo menos um ou alguns, né, dependendo da lei, alguns representantes do partido, por isso que nós temos uma democracia, né? Cada partido precisa ter um representante dentro da casa, para poder dar voz a todo mundo. Então, por isso que está dizendo aqui, ó, a maioria, a minoria, as representações partidárias com número de membros superior a 1/6 da composição da Casa e os blocos parlamentares terão vice e vice-líder. Então, todo mundo que tiver uma margem, né, superior a 1/6 da composição da Casa, cada partido que tenha um número superior a 1/6 vai ter que ter líder do partido e vice-líder do partido, ok? Então, é só para poder dizer, porque também se tiver uma pessoa só ou 2 pessoas só de um partido X, não tem como um ser líder ou outro vice-líder de ninguém, né? Então, por isso que eles colocam um valor aqui, que é 1/6. Então, todo mundo que tiver membros superior a 1/6 da composição da Casa vai ter líder e vice-líder. Caso seja um grupo menor de representantes do partido, não vai haver, porque a pessoa não pode ser líder e vice-líder de ninguém, tá? Então, parágrafo 1º, a indicação dos líderes será feita em documento subscrito pelos membros das representações majoritárias, minoritárias, blocos parlamentares ou partidos políticos, à mesa, nas 24 horas que se seguirem à instalação do primeiro legislativo anual. Essa está falando sobre a indicação de líder e dos líderes, né, que será feito sobre documentos e tal, nas 24 horas da instalação do primeiro legislativo anual, ou seja, do primeiro ano, tá? Então, os partidos vão indicar quem é o líder dentro desse primeiro ano, nas 24 horas seguintes. Parágrafo 2º. Os líderes indicarão os respectivos vice-líderes, dando conhecimento à mesa da Câmara dessa designação. Então, quem vai indicar o vice-líder vai ser o líder, tá? Artigo 27. Além de outras atribuições previstas no regimento interno, os líderes indicarão representantes partidários nas comissões da Câmara. Parágrafo único. Ausente ou impedido o líder, suas atribuições serão exercidas pelo vice-líder. Então, como diz aqui, se ele estiver ausente ou for impedido por alguma coisa, o vice-líder vai assumir. Isso é meio que intuitivo, né, caso caia para a gente marcar. Artigo 28. A Câmara Municipal, observado o disposto nessa lei orgânica, compete elaborar seu regimento interno, dispondo sobre sua organização política e provimento de cargos de seus serviços e especialmente sobre
sua instalação e funcionamento, posse de seus membros, eleição da mesa, sua composição e suas atribuições, número de reuniões mensais, comissões, sessões, deliberações, todo e qualquer assunto de sua administração interna. Então, isso que diz o regimento interno, tá? Da Câmara Municipal. Artigo 29. Por deliberação da maioria dos seus membros, a Câmara poderá convocar secretário municipal ou diretor equivalente para pessoalmente prestar informações acerca de assuntos previamente estabelecidos. Parágrafo único. A falta de comparecimento do secretário municipal ou diretor equivalente sem justificativa razoável será considerado desacato à Câmara. E se o secretário-diretor for vereador licenciado, o não comparecimento nas condições mencionadas caracterizar procedimento incompatível com a dignidade da Câmara para instauração do respectivo processo na forma da lei federal e, consequentemente, cassação do mandato. O secretário municipal ou diretor equivalente, a seu pedido, poderá comparecer perante o plenário ou qualquer comissão da Câmara para expor assunto e discutir projeto de lei ou qualquer outro ato normativo relacionado com o seu serviço administrativo. Gente, ato normativo são as normas que têm que ser seguidas escritas, tá? Tudo que é escrito a gente chama de normativo, só para dar uma explicaçãozinha. Então, tem muitas coisas que não precisam, né? São só faladas e tal, mas atos normativos são atos que estão lá escritos e precisam ser cumpridos, tá bom? Artigo 31. A mesa da Câmara poderá encaminhar pedidos escritos de informação aos secretários municipais ou diretores equivalentes, importando em crime de responsabilidade a recusa ou não do atendimento no prazo de 30 dias, bem como a prestação de informação falsa. Artigo 32. A mesa, dentre outras atribuições, compete. Vamos ver agora a competência da mesa, tá? Tomar todas as medidas necessárias à regularidade dos trabalhos legislativos, propor projetos que criem ou extinguem cargos nos serviços da Câmara e fixem os respectivos vencimentos, apresentar projetos de resolução dispondo sobre remanejamento de verbas através do aproveitamento total ou parcial das consignações orçamentárias da Câmara, com exceção das verbas destinadas ao pessoal, promulgar a lei orgânica e suas emendas, representar junto ao Executivo sobre necessidade de economia interna, representar por decisão da Câmara sobre a inconstitucionalidade de lei ou ato municipal em face da Constituição Federal, elaborar e encaminhar ao prefeito a proposta orçamentária da Câmara Municipal até o dia 31 de agosto, aprovada pelo plenário a ser incluída na proposta do município e fazer mediante ato a discriminação analítica das dotações respectivas, bem como alterá-las quando necessário. Se a proposta não for encaminhada no prazo previsto, será tomado como base o orçamento vigente para a Câmara Municipal. Aqui, gente, a gente vê que a proposta orçamentária, a parte de dinheiro, né, da Câmara Municipal precisa ser aprovada, porque supostamente existe nessa essa regulamentação. A gente precisa regulamentar o que a prefeitura vai gastar ou não. E quem faz esse acompanhamento é a Câmara Municipal. Então, se por um acaso essa proposta de orçamento não for encaminhada no prazo, será tomado como base o orçamento vigente para a Câmara, o orçamento que já existe, tá? Parágrafo único. A mesa decidirá sempre pela maioria dos seus membros. Então, se a maioria votar alguma coisa a favor, assim será. Declarar extinto o mandato do prefeito e dos vereadores, no caso previsto em lei. Apresentar ao plenário até o dia 20 de cada mês o balanço relativo aos recursos recebidos e despesas realizadas no mês anterior. Requisitar numerário destinado às despesas da Câmara. Designar comissões especiais nos termos regimentais observadas indicações partidárias,
realizar audiências públicas com entidades da sociedade civil e com os membros da comunidade. O presidente da Câmara ou quem o substituir somente manifestará o seu voto nas seguintes hipóteses: na eleição da mesa diretora, quando a matéria exigir para sua aprovação um voto favorável de 2/3 ou a maioria absoluta dos membros da Câmara, quando ocorrer empate em qualquer votação no plenário. Então, a gente vê que sobre o presidente da Câmara, eu acho que isso aí, de repente, é até importante a gente fixar, tá? Que pode ser uma pergunta de prova. O presidente da Câmara ou quem o substituir somente manifestará o seu voto nas seguintes hipóteses: na eleição da mesa diretora, quando a matéria exigir para sua aprovação o voto favorável de 2/3 ou da maioria absoluta dos membros da Câmara, quando ocorrer empate em qualquer votação no plenário. Passando aqui, artigo 33. Dentre outras deliberações, compete ao presidente da Câmara representar a Câmara em juízo fora dele, dirigir, executar e disciplinar os trabalhos legislativos e administrativos da Câmara, interpelar e fazer cumprir o regimento interno, promulgar as resoluções e decretos legislativos, promulgar as leis com sanção tácita ou cujo veto tenha sido rejeitado pelo plenário desde que não aceita essa decisão em tempo hábil pelo prefeito, fazer publicar os atos da mesa, as resoluções, decretos legislativos e leis que vier a promulgar, autorizar as despesas da Câmara, administrar os serviços da Câmara Municipal, fazendo lavrar os atos pertinentes a essa área de gestão, solicitar por decisão da maioria absoluta da Câmara intervenção no município, nos casos admitidos pela Constituição Federal, pela Constituição Estadual. Manter a ordem no recinto da Câmara, podendo solicitar força necessária para esse fim. Encaminhar para parecer prévio a prestação de contas do município ao Tribunal de Contas do Estado ou órgão que for atribuída tal competência. Gente, essa parte aqui é importante, tá? Essa parte da prestação de contas do município, quem faz, né, a análise, o controle externo que a gente chama, né, do município, das contas do prefeito, é a Câmara. Então, eu já vi cair muito isso aqui em prova, essa parte de prestação de contas. Então, quem é responsável pelo controle externo, que é chamado, né, esse nome de controle externo de contas do prefeito, é a Câmara, tá? Então, se vier na sua prova essa pergunta, que as contas do Poder Executivo, do prefeito, quem é que vai fiscalizar, tá? É a Câmara, ok? Exercer em substituição a chefia do Executivo Municipal nos casos previstos em lei, mandar prestar informações por escrito e expedir certidões requeridas para defesa de direito e esclarecimento de situações. Eu vou deixar para a próxima aula a seção 3 para a gente estudar, para não ficar muito cansativo, porque essa parte é bem enjoada de trabalhar, porque é muita coisa para a gente pensar, tá? Eu vou fazer no próximo vídeo eu vou gravar aqui questões, tá? Eu vou elaborar aqui questões para a gente tentar fortalecer mais o nosso estudo em relação a essa parte da Câmara, tá? Que a gente acabou de falar. E vou deixar essas atribuições para a próxima aula, para a aula não ficar muito maçante, tá? Falando só um pouquinho disso. Mas é bom a gente ler, reler, tentar colocar na nossa cabeça um interesse em saber como funciona a Câmara, porque assim a gente consegue gravar melhor, tá? Porque assim a gente consegue estudar melhor. Então, essa seção 3 aqui vai ficar para o próximo vídeo. E se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram saber, que de repente eu passei um pouquinho rápido, pode colocar aí nos comentários, que vai ser um prazer responder. E até a próxima aula, espero que vocês tenham gostado. E aguardem que no próximo vídeo vão ser de questões, tá bom?